pessoal, bom dia, tarde, noite, madrugada para todos aí. Hoje eu vim fazer uma resenha de um livreto muito especial que me chamou a atenção enquanto eu estava dando uma olhadinha na Amazon. É o livreto da Simone Quaresma, que se chama A Mulher Piedosa e a Quebra do Nono Mandamento. A Simone Quaresma, ela é do Rio de Janeiro, de uma igreja presbiteriana, e ela escreveu esse livro para nos ajudar, para ajudar a todos, em especial as mulheres, sobre um assunto muito interessante e deixado de lado. Logo na introdução, a Simone deixa claro sobre a língua, usando de má índole, usando de forma errada. Ela é um pecado, sim, e muitas pessoas levam como se fosse algo bobo, algo inútil, ou algo que não precisa ser levado tão a sério assim. É só a língua, acontece. E hoje em dia é muito mais difícil você levar em conta o pecado em relação à língua, você dá atenção para aquilo, ao invés de dar atenção para outras coisas. Por exemplo, dão mais atenção, mais ênfase à fornicação, ao adultério, há vários outros pecados que chamam mais atenção e deixam de escanteio e deixam de lado esse pecado tão horrível, que trazem consequências tão quanto péssimas quanto os outros pecados. E o que ela fala é muito interessante, um pedacinho do que ela fala é o seguinte: todo pecado é uma violação da lei de Deus e, como tal, merece o inferno e custa o sacrifício expiatório de Cristo para o seu povo. O mau uso da língua é um pecado e está na lista de atos que aborrecem a alma do Senhor. Ou seja, é um pecado que não é simples ou bobo. Em Provérbios 6, capítulo 6, versículo 16 ao 19, fala o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, só pela introdução já dá pra gente ver o que vem por aí. Bom, no capítulo 1, ela vai falar algo muito interessante que, pra gente perceber, pra gente analisar que pessoas não são cristãs através da língua, é bem tranquilo, porque no dia a dia você percebe como ela usa a língua dela, no dia a dia você percebe o que está no coração dela. E é diferente de momentos específicos, de, por exemplo, uma pregação, de uma conversa formal, que a pessoa se prepara para aquilo. Então, nós vemos que o pecado da língua, ela está presente naquela pessoa de forma intensa no seu dia a dia, quando ela usa aquilo para fazer o mal. Ela fala o seguinte: nossas palavras refletem o que está no nosso coração, nossas verdadeiras intenções. E qual o meio usado para externar todo tipo de imundície e pecado que está dentro de nós? A língua. É através desse pequeno órgão que mostramos ao mundo quão contaminado está o nosso coração. É dele que vem todo tipo de mal, como disse Jesus. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então a gente já vê aí que o mal da língua, ela afeta bastante, não só aquela pessoa, mas a comunidade, as pessoas que estão em volta dela. Então é um pecado, sim, que a gente deve levar muito em consideração e que está muito presente em nosso meio, em nossos dias, e que deve ser levado em conta. Bom, o que eu não tinha deixado claro é que eu não sei exatamente quantas páginas tem esse livreto, tá bom?
Porque no Kindle ele mostra de um jeito diferente, porque não é uma página inteira que aparece no Kindle. Eu acho que é metade da página, desculpa, vou ficar devendo essa informação. Mas no Kindle é um pouquinho diferente a contagem de páginas, não é como a contagem de um livro físico, tá bom? Mas ele não é eu acho que não é um livro grande, eu terminei de ler em uns 3 dias. Então eu acho que tranquilo, acho que dá pra todo mundo ler rápido, tá bom? Esse livro ele tem 18 capítulos, tá bom? Mas os capítulos são pequenos, então não precisa ficar tipo, oh meu Deus, 18 capítulos. São capítulos pequenos, tá bom? Eu não vou falar de todos, gente, porque realmente o vídeo vai ficar muito extenso. Vou pro capítulo 3, tá bom? Que faz ligação direta com o título desse livro, A Mulher Piedosa e a Quebra do 9º Mandamento. O capítulo 3 está escrito o 9º Mandamento e vou falar um trechinho do que está escrito nesse capítulo. As perguntas seguintes do Catecismo Maior explicam com grande propriedade o que se exige nesse mandamento. Pergunta 144. Quais são os deveres exigidos no 9º Mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no 9º Mandamento são preservar e promover a verdade entre os homens, preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, desencorajar boateiros, aduladores e difamadores, preservar e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando necessário. Nesse livro, ele vai falar muito a respeito, obviamente, da língua. E ele entra em alguns assuntos muito interessantes, como nós devemos cuidar da nossa reputação, mas nós também não devemos enganar ou difamar os nossos irmãos, as pessoas, para que a reputação delas acabe também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, porque às vezes ela vai deixar claro em um dos capítulos, eu não estou me lembrando agora, ela vai falar que por mais que a gente às vezes tenha esse pensamento de bonzinho, não, vou estar ajudando, ou eu falei sem querer alguma coisa, a gente comete erros sim. Então a gente tem que ficar atentos a isso. Às vezes não é a intenção, nossa, eu vou querer cometer mesmo esse pecado, eu vou querer falar mesmo mal do meu irmão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque realmente a gente pode deslizar nisso e é muito fácil deslizar com esse pequeno órgão que pode causar tanto mal. Bom, vou falar o título aqui dos capítulos, ok? Pra todo mundo, pro pessoal não ficar muito curioso em relação a isso. Mas eu fiz um resumo bem resumido, tá bom? Tem muita coisa assim, eu aprendi muito com esse livro, tá bom? E eu recomendo muito que todos leiam. Gente, não é só pra mulher, é pra todo mundo que usa a língua, né? Capítulo 1, a língua mostra como está o coração. Capítulo 2, como a Bíblia descreve a língua do justo e a do ímpio. Capítulo 3, o 9º mandamento. 4, preservar e promover a reputação do nosso próximo. 5, entristecer-se por suas fraquezas. 6, encobrir suas fraquezas. 7, defender a inocência de nosso irmão. 8, resistir às informações maldizentes, falar a verdade inoportunamente, fale com a pessoa certa. Esse é muito interessante, por mais que você esteja falando a verdade, mas fale para quem interessa, não fale para todo mundo a verdade. A medida que uso para mim é a mesma que uso para meus irmãos. Se tiverem que saber, que não seja por você. Quando fingimos com a língua, tirem as crianças da sala, a quebra do 9º mandamento às redes sociais. Não quer errar? Cerre os seus lábios, usando a língua para edificar, e quando falam mal de mim. É isso daí, pessoal, esses foram os títulos. E muito obrigada por ter assistido e tome cuidado com a língua. E eu digo isso para mim também. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima vida. Deus abençoe.